Olá, meu nome é Cris Macola, sou historiadora e perita em narrativa. E hoje você está no podcast Efeito Narrativa. E eu estou com a Tati Amaral. Oi, Cris. Não é a Tati Amaral dos contos, gente. É a Tati Amaral. E ela tem uma história muito bacana para te contar sobre liderança, sobre ser pioneira no que faz. Prazer, Tati. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com você e poder contar um pouquinho da minha história, que você já conhece um pouquinho, né? E falar um pouco mais a respeito. E não, eu não sou a Tati que escreve os contos eróticos com CEO. Gente, é outra liderança, não é essa liderança de contos eróticos. É importante falar isso, gente, porque eu também sou escritora. Vai que as pessoas também acham linkam, né, uma coisa ou outra, que esse é o efeito narrativa. Então acaba acontecendo isso. Tati, me conta, assim, Tati é minha mentorada, né? A gente já vem trazendo, fazer um trabalho bacana aí de posicionamento, de efeito narrativo, que depois a gente vai contar um pouco melhor para vocês. Mas eu queria muito saber, assim, hoje quando você lidera, né? Você está no mercado, você está dentro do mercado da aviação, né? Há mais de 25 anos, não é isso? Exato. Com uma equipe super diversa e, embora possa parecer legal falar de diversidade, a diversidade na prática ela é muito desafiadora, né? E quando a gente volta lá 25 anos atrás, qual foi o estalo que te deu de falar assim, eu vou entrar nesse ramo, nesse setor? Cris, na verdade, eu caí de gaiato na aviação, porque era um projeto novo essa empresa, era uma empresa canadense, nunca teve no Brasil. Na verdade, o Brasil foi uma extensão do que eles fizeram, do que eles já tinham no Canadá e nos Estados Unidos. E eu tinha entrado na TAM, que na época não era Latam, era só TAM, que todo mundo falava, nossa, uma empresa maravilhosa, você tem que ficar lá. E essa empresa, eu tinha colocado meu currículo na internet, pensa bem, né? A internet há 25 anos atrás não é a internet que tinha hoje. Eu coloquei meu currículo na internet, a empresa achou e me convidou para uma entrevista. Eu fiz a entrevista, a empresa gostou bastante, e aí eles falaram assim, você tem que vir para essa empresa. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar disso, simulador de voo, empresa de... não sei o que é. E eles falaram assim, não, vem conhecer o projeto, a planta que a gente está construindo, vem ver o que é um simulador, depois você decide. Um simulador, né? É um simulador de voo. E aí eu fui lá com fins de Cumbica, sabe, depois do aeroporto, um Matagal, mas tinha um prédio gigante, um simulador de voo lá, recém-montado. Eu olhei aquilo e falei, cara, quero vir trabalhar aqui, isso aqui é diferente. Ninguém sabe o que é, mas nem eu sei o que é, mas eu quero trabalhar aqui. Olha o que é curioso, né? Você quis trabalhar, você optou em não ficar numa empresa que já era muito conhecida, muito estruturada dentro da sua bolha, né? E resolveu investir numa outra empresa só pelo efeito da narrativa que eles fizeram com você. Sim. Que eles te conduziram para conhecer a empresa. Gente, isso é sensacional se a gente for parar para pensar o quanto que a gente menospreza, o quanto a narrativa silenciosa quando você convida um cliente, quando você convida alguém para conhecer, né, o local, e você faz esse mapa, né, guia de uma maneira. Quando você viu o simulador, você, pô, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, porque eu nunca tinha visto aquela tecnologia. Na verdade, eu nunca nem tinha entrado num avião na minha vida, aos 18 anos. E eu falei, isso aqui é fantástico. Para subir, não estava nem pronta a ponte de acesso do equipamento, que é um equipamento que ocupa 2, 3 andares. Eu subi numa escadinha de corda. Eu falei, eu vou subir, ranquei o sapato, toda arrumada, subi e entrei e falei, não, é aqui que eu vou ficar. E aí eu voltei na TAM no dia seguinte e falei assim, vocês carimbaram minha CTPS, minha carteira de trabalho? Porque, tipo, tinha alguns dias só que eu estava lá, tinha feito o treinamento deles lá, o almoço com o rolinho. E aí eles falaram, não, Tati, ainda não. Eu falei, então me devolve, que eu não vou ficar. E aí todo mundo, não, como assim você não vai ficar? Sem falar minha família. Como assim? Você é louca, né? Vai trabalhar na TAM, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu vou trabalhar nessa empresa. E foi assim que eu entrei. E eu achava assim, não, vou ficar aqui uns 2 anos, vou absorver o máximo que eu puder e depois eu vejo o que eu vou fazer da minha carreira. 2 anos viraram 4, viraram 8. Eu tive muita oportunidade dentro da empresa, mudei muito de área. E chegou uma hora que eu já sentia que eu não ia mais sair dali, porque a aviação, ela te apaixona. Mesmo seja uma aviação que você está no solo o tempo todo, ela te apaixona. Você se insere ali de um jeito, você começa a entrar no propósito da coisa, porque uma companhia aérea, o propósito é, tipo, levar as pessoas. Ali no simulador, onde a gente treina o piloto, onde a gente prepara o cara para tudo que não pode dar errado lá no avião, você está trabalhando com a segurança, você está trabalhando com que as pessoas cheguem seguras ao destino delas. Então, isso te apaixona, te envolve de um jeito que você vai ali se apaixonando pela coisa e eu fui ficando. E nisso, 25 anos. Nesses 25 anos, assim, qual foi o momento onde você falou assim, eu de fato, eu sou uma líder
que consigo ter uma visão diferenciada? Primeiro que as pessoas, desde muito nova, as pessoas começavam a me escutar. Porque eu acho que pela questão de eu querer fazer coisas diferentes, ou ter ideias diferentes do restante do pessoal, todo mundo queria entender o que estava acontecendo. Lá dentro da empresa, chega num ponto que eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas por interesse meu. Eu falava assim, isso aqui eu já sei, quero ir para outra área, deixa eu aprender o que você faz, deixa eu entender. E nisso, eu comecei a linkar alguns pontos ali dentro que as outras pessoas que estavam cada uma no quadradinho da tua área, do tipo, esse aqui é meu trabalho, esse aqui não conseguiam entender. E aí eu comecei a ter ideias para operação, ou movimentar, e comecei a participar de discussões até com o pessoal de diretoria da aviação, sem ter cargo nenhum de liderança, ainda muito nova, trabalhando em áreas operacionais em níveis mais baixos. Então você se colocava também numa posição de fazer mais do que você era remunerada para fazer. Sim, e eu tinha essa vontade de aprender. Por que essa área é importante nesse negócio? O que isso aqui tem a ver com aquilo? Por que a engenharia tem isso? Como é que funciona o simulador? Por quê? Qual é a regulamentação? Qual é a exigência? Por que tem avião que tem que treinar no simulador e avião que não tem que treinar no simulador? Então, eu ia me envolvendo com essa questão de aprender, e na minha cabeça, quando você começa a ter... comecei a ter essa visão holística da coisa, né? Todo mundo adora falar visão holística, mas é bem verdade. Você começa a conectar pontos que as pessoas não estão conectando. E aí você começa a ter essa interação, a conversar, e as pessoas começam a te ouvir. E aí eu falei, acho que eu estou levando para um caminho de liderança, porque não é a liderança de cargo, é a liderança de mentalidade, do que você faz, e as pessoas começarem a te escutar, começarem a querer te seguir. É algo orgânico. Orgânico. Você não faz de propósito, você não faz pensado, mas como você acaba se tornando uma referência dentro daquele circuito, né? Exato. Isso tem muito de Foucault. O Foucault ele diz que o poder ele é fluido, né? Então, hora ele está comigo, hora ele está com você. Mas quando você começa a se posicionar, né? A gente fala muito disso na mentoria, né? Quando você começa a se posicionar como quem você quer ser ou quem você acredita que você de fato é, isso te tira de um lugar que é você querer aprovação, por exemplo. Então, você estava tão focado em conseguir o conhecimento, em conseguir olhar o todo, em conseguir resolver, de repente, uma situação que estava acontecendo, trazer outras soluções, que isso começou a te colocar numa posição de destaque. As pessoas começam a olhar para você e falam assim, ela faz isso diferente, ela tem a resposta, procura ela. Foi mais ou menos isso, né? Então, isso acontece de uma maneira muito mais orgânica, muito mais fluida. Sim, tanto que na empresa, por uns anos, eles faziam uma piada. Falava assim, você tá com alguma dúvida sobre alguma coisa do negócio? A gente joga no Google. Tati, vem cá. A Tati é o nosso Google. E aí pergunta para ela, porque, cara, ela conhece isso aqui tudo. E foi assim, construir essa liderança antes de ter o cargo de liderança, porque a liderança não tem a ver com o cargo, o diretor, na época, ele me chamou para conversar e falou assim, olha, eu tenho uma área que é um coração da operação, tá cheia de problemas e eu quero te convidar para liderar essa área. Eu falei, mas essa é uma área que eu nunca trabalhei. Entendo como funciona, mas eu nunca trabalhei. E ele falou, não tem problema não. Eu não quero alguém especialista na técnica da área. Eu quero alguém que consiga liderar essa área e tirar de onde está. E aí, nessa situação, foi quando eu tive, primeiramente, meu cargo de liderança. Eu comecei como supervisora, coordenadora, fui subindo. E é essa área que foi, dentro dos meus 25 anos, que eu fiquei 17 anos de liderança. E aí foi crescendo e expandindo, não só do Brasil, para outros países. E como é que é lidar com a diferença cultural? Cara, é meio doido, Cris, porque uma parte eu posso falar que é fácil, porque eu tenho esse interesse de conhecer e de aprender. Então, quando as pessoas querem me falar do país delas, contar o que lá funciona, o que não funciona, o que é cultura para eles, o que é normal, o que não é, eu fico intensamente ali prestando atenção, querendo aprender. Então, essa parte é fácil se você tem um interesse genuíno. Mas, por outro lado, é difícil. Começa porque você sai daquele paradigma de que todo mundo na América Latina fala espanhol. Mas o espanhol de cada país é diferente. Então, às vezes, o que eu falava com o pessoal do México, quando eu chegava na Colômbia, se eu falasse, o pessoal falava assim, fazia uma cara do tipo assim, eu falei, gente, o que eu falei de errado? Eles, não, peraí, deixa eu te explicar que isso aqui que você falou é muito feio aqui. Mas era completamente normal no México. Então, eu tive que me adaptar ao castelhano, que é diferente de cada país, entender a cultura, entender porque na Colômbia, quando eu chegava, todo mundo falava sim, senhora, sim, senhora. Era a senhora Tati, não era só o Tati. E eles também tiveram que entender que, para nós, como brasileiros, essa formalidade gera um distanciamento e que, para mim, era importante quebrar e me acostumar. Então, assim, foi difícil no começo para eu conseguir me adaptar ao jeito deles e, aos poucos, trazê-los para o meu jeito de ser, o jeito que eu queria conduzir. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um interesse genuíno nas pessoas, facilita porque a pessoa se abre muito mais se você está aberto a escutar e a aprender o lado deles.
Ou seja, aí você trouxe um ponto muito importante, que é o quanto a fala é um produto cultural. Não só do ponto de vista linguístico, gente, mas a gente está falando de coisas muito mais profundas. A gente está falando de consciente coletivo, né? Ou seja, o que para mim, o que talvez para o colombiano, né? Que seria um colombiano, falar senhora Tati, é respeito, é trazer para o lugar do ambiente corporativo. Para a gente aqui já fica formal demais, né? Então, uma pessoa que eu vou conversar todo dia, que me chama de senhora Cris, talvez não funcionaria tão bem. Exato. Né? Então, vocês percebem como que, literalmente, a narrativa ela é produto da cultura, produto do como se estabelecem as relações. E como precisa também, né, ter facilidade, ele ter um olhar clínico para perceber justamente essas nuances que muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente está vivendo no automático, a gente não consegue perceber, né? Me conta aqui, quando foi uma situação que você tem acontecido dentro dessas culturas, dentro dessas equipes multiculturais que você tem, que você pensou assim, eu não faço a menor ideia de como é que eu vou resolver isso, mas eu preciso resolver isso. Por que eu estou te perguntando isso, Tati? No geral, a gente acha que o líder tem a resposta de tudo. A gente sempre acha que ele é um oráculo. Né? Mas não, muitas vezes, né, a gente troca muito disso dentro da mentoria, muitas vezes você fala, eu não tenho a resposta, mas eu tenho uma gama de possibilidades e uma criatividade para tentar achar algo que funcione. Você já passou por esses momentos, desse breu de criatividade, desse breu de respostas imediatas. Como é que você lidou com isso? Então, a Colômbia foi um desafio muito grande. De todos os países que eu passei, acho que eu tive um desafio maior na Colômbia, porque eu herdei a equipe de um líder anterior, que infelizmente teve uma coisa que é muito grave quando você é líder, que é quebrar a confiança do time. Então, era um time que estava machucado, que não confiava numa liderança. A liderança anterior também era estrangeira, vinha de um outro país. E a gente estava vivendo um problema na operação que tinha duas empresas gigantes na região brigando internamente e ambas ameaçando o contrato com a gente. Então, a gente estava no meio do fogo cruzado. E simplesmente a delegação do vice-presidente para mim foi assim, vai lá e resolve, eu quero que meu telefone pare de tocar. O que você vai fazer, não me importa. Eu peguei o avião para a Colômbia para sentar com a equipe, para conhecer tudo assim, tremendo. Eu falei, o que é que eu vou fazer ali? Como é que eu vou resolver isso? São duas empresas gigantes brigando, um outro lugar que o outro líder já não tinha dado certo, que a gerência local também não estava dando certo. Como é que eu vou fazer isso? E eu não tinha como, naquele momento, falar assim, vou trocar a equipe. Eu tenho que aproveitar a equipe. Então, eu cheguei numa situação que estava todo mundo assim, magoado, quebrado, não confiava, chegou uma nova estrangeira. Restaurar a confiança é sempre um processo muito mais difícil, mais doloroso, Exato, né? Caminho maior. A pior coisa que pode acontecer é essa quebra de confiança. Então, eu falei assim, bom, eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. Eu não vou chegar para entender o problema ou chegar para dar uma solução, até porque eu não tenho. Eu vou chegar assim, gente, eu vim aqui para conhecer vocês. Para entender, vocês vão me dizer o que está acontecendo, como é que eu ajudo vocês. Então, eu coloquei numa posição de que eu estava servindo, de que eu estava ali para aprender. Então, as pessoas, no começo foi um pouco mais difícil, mas passado alguns dias que eu fiquei lá, eles começaram a se abrir, começaram a contar o problema da empresa, da perspectiva deles. E aos poucos foram soltando a informação. E aí eu tinha que tomar muito cuidado para não quebrar a confiança que já estava quebrada. Era a primeira vez que eles estavam me vendo. Então, você vai fazer uma reunião de 1 para 1 com uma pessoa da equipe para entender o ponto de vista dela do que está errado na empresa, do que está acontecendo. E você tem que dizer, olha, isso aqui tudo é confidencial. Você quer ter... A gente assina um termo de que eu não vou falar, e se eu falar, você pode depois levar isso aqui para o RH e eu vou sofrer alguma penalidade. Então, eu cheguei nesse ponto de dar um termo assinado, garantindo que era confiança, para construir isso, para que eles se abrissem. E no que eles foram entendendo que eles podiam confiar em mim, escutando eles, eu falei, tá, a gente tem esse problema, eu não tenho a solução, a gente vai ter que encontrar a solução juntos. Então, assim, vamos todo mundo trazer como a gente vê, o que a gente acha e a gente tenta construir a solução. Então, eu trouxe eles para a solução e a gente acabou conseguindo a solução, resolvemos grande parte do problema em 90 dias, as coisas se acalmaram, mas eu não cheguei com a resposta e eu fui muito aberta a dizer, não tenho a resposta, eu preciso que vocês que estão aqui há mais tempo... Você trouxe a vulnerabilidade, se conectou pela vulnerabilidade. Exato. Perfeito. Tati, agora com toda essa bagagem que você tem, né, você tem uma trajetória aí muito incrível, né, inclusive, gente, eu escolho os meus mentorados. E eu brinco, eu falo assim, eu escolhi mentorar a Tati como eu escolho mentorar pessoas que eu considero pessoas interessantes e que eu sempre acredito que a gente vai pensar coisas diferentes e criar coisas diferentes. Daí o princípio da ovelha negra, né? E aí eu vou te perguntar, ao longo da sua história, né, ao longo da sua trajetória, quantas vezes você se sentiu ovelha negra?
O tempo todo, Cris. E como é que é se sentir ovelha negra? O tempo todo. Se eu pensar, nem só na minha história profissional, assim, desde a minha história pessoal, o tempo todo. Eu nasci numa família que planejava todo mundo de uma certa maneira e eu falava assim, isso aqui não funciona pra mim, eu quero ir pro outro lado, eu quero fazer diferente. Aí meu pai falava assim, nossa, você é inteligente, você devia ser engenheira. Eu falei, não quero ser engenheira, não. Isso aí é chato, não gosto disso. Ah, o que você quer ser? Sei lá, astronauta, não tem astronauta do Brasil. Eu falei, então, você é a primeira. Aliás, eu sonho em ser a primeira mulher com 70 anos a sair num foguete. Assim, em algum momento eu vou fazer isso. E aí, o tempo todo na minha vida, eu pensava diferente das coisas. Eu queria ser independente, eu queria ter as minhas ideias. Então, na liderança em si, na minha vida profissional, se as pessoas me viam com uma cartilha, olha, essa é a cartilha, eu olhava e falava assim, acho que isso aqui não funciona para mim. Se não funcionar para mim, eu vou ser artificial. Sim. Então, eu vou ser eu mesma. E aí eu fazia as coisas diferentes. O pessoal, nossa, mas você faz, não é para ser assim. Eu falei assim, quem disse que não é para ser assim? Aqui vai ser assim. Não, e isso traz também, quando você se recusa a seguir algo que já está pré-determinado, pré-estipulado, porque você assume que não funciona para você, muitas vezes você é colocado numa situação de desencaixe, né? Uma situação, às vezes, de conflito, né? O inadequado é você. Uhum. Agora, Tati, estava aqui pensando, né? Como sua mentora, você está aqui me contando a história, parte da história que eu já conheço, parte que a gente está trazendo aqui. E você já parou para pensar o quanto a palavra pioneirismo está dentro da sua trajetória? Por exemplo, você, mãe, há 17 anos atrás, você descobre que seu filho era autista. 17 anos atrás, não era falado sobre isso. Uhum. Você, mulher, mãe, se torna uma líder dentro do mercado da aviação, uma líder com resultados absurdos, porque você também, mais uma vez, queria ser pioneira e pensava para além dos protocolos. Você conheceu a MBR, Uhum. né? O quanto que a MBR, como uma empresa também pioneira, né, em educar crianças com neurodivergências, quanto você, como mãe atípica, acredita que todo o sistema do software do AUT, da forma de educar que a MBR traz, teria ajudado você e o seu filho? Cris, começa que teria feito a minha vida mais fácil. Quando eu estive lá na MBR, eu fui aberta para ver os espaços, para ver a ideia deles, o software. Quando eu entrei na sala, eu já percebi que a maneira como eles montaram a sala tem um apego sensorial que ele é convidativo para o autista. Porque as pessoas têm que tomar cuidado, que as pessoas falam assim, a gente precisa colocar alguma coisa sensorial para o autismo, mas tem que tomar cuidado com a criança, porque diferentemente do que as pessoas pensam, o autista não é que ele vive num mundo fechado e nada entra. Na verdade, tudo entra. Ele não consegue dar aquele espaçamento, trocar o foco. Por exemplo, se eu estou falando contigo, eu não estou focada no fundo, eu não estou focada na cadeira, eu estou falando contigo. O autista ele não consegue diferenciar. Não é que o estímulo não entra, todos os estímulos entram. E aí, para você sair de uma coisa que estimula positivamente para ser quase uma violência, é muito tênue a linha. E lá eu percebi que essa sala, essa construção, a maneira como as coisas foram montadas, até o software é de uma maneira assim suave. Então você tem os estímulos, mas você não tem nada que grite mais para entrar gritando na cabeça do autista, sabe? Assim, uma cor muito mais forte, uma tonalidade mais puxada. O tom das palavras, a maneira como é falado, o parabéns quando você acerta um exercício, não é um parabéns que seja agressivo, ele é um parabéns que eles vão reconhecer, e principalmente quando você erra, aliás, foi a parte que eu gostei muito, quando você erra um exercício, ele te traz um som que diz assim, opa, não é por aqui, e não você errou, que gera uma frustração na criança. Então, esse software, a maneira como ele foi construído, eu acho que teria feito, primeiro, minha vida muito mais fácil. Porque você tem maneiras de navegar no software, principalmente a maneira como ele é construído para entender como a criança está respondendo àquela aprendizagem, começa a direcionar um pouquinho para o jeitinho da criança, facilita você sair de regras feitas. A grande maioria das terapias para os autistas são regras feitas. Então, embora muitas tenham resultados de sucesso, o que a gente entende vivendo o autismo é que um autista não é igual ao outro. É um DNA muito diferente e nem sempre vai funcionar ou não vai funcionar igual. E quando você tem o software que tem essa sensibilidade, que ele começa te apresentando ali as maneiras iguais, mas conforme a criança vai interagindo, o software vai trabalhando e se adaptando. Isso traz uma riqueza fantástica e facilita demais a vida da mãe, principalmente eu que queria fazer muita coisa fora da curva e coisas fora da curva que eu vejo que o software já tem
e que isso facilita demais a vida, assim, de quem convive com uma criança autista no dia a dia. Me conta um pouco mais sobre isso. Um pouco mais sobre a Tati, mãe atípica. Conto. Essa é uma história que quem é muito próximo de mim conhece, eu não falo abertamente, mas eu costumo dizer assim, meu filho foi uma gravidez não planejada, mas muito benquista, né? A gente estava assim com pouco tempo de casamento, vivendo a loucura, e a gente se viu grávidos ali, mas foi muito bem-vindo, foi uma gravidez deliciosa, não tinha nada de problema nenhum, podia viajar, fazer, acontecer, tranquilíssima. E nasceu perfeito, lindo, bebê fofíssimo, e teve um desenvolvimento até mais ou menos 1 ano de idade de um bebê neurotípico, que a gente fala, respondia, engatinhava, olhava, sorria, reagia nas interações. E eu costumo brincar que meu filho dormiu de um jeito, com 1 ano e 3 meses mais ou menos, e acordou de outra maneira. A doutora Cláudia Lobo chama isso de poda neural, né? Uhum. É quando a criança, ela, de fato, quando ela acorda, ela já acorda completamente diferente. Exato. Eu procurei saber quando você me contou essa história. Gente... E assim, é aquele choque, você olha e fala assim, tem alguma coisa errada, ou ele tá doente, será que machucou, o que aconteceu? Eu corri pra pediatra, porque eu não fico olhando e esperando pra ver o que acontece, corri na pediatra, falei, vira do avesso, tem alguma coisa errada com o meu bebê, e ela virou, examinou ele, tudo quanto a gente falou, Tati, fisicamente não tem nada, mas realmente não parece o mesmo bebê que eu venho acompanhando. Então, vou te dar um encaminhamento para uma neuro, e você vai passar com uma neuro pra gente entender por que ele parou de ter essas reações. O que acontece quando você vai procurar uma neuro há 17 anos atrás e você quer uma neuro que trate um bebê? A resposta é não. A maioria dos neuros que eu procurei, inclusive muitos conceituados, trabalhando em vários hospitais aqui de renome no Brasil, falava assim, olha, eu só atendo a partir dos 4 anos. Depois da terceira, quarta vez que eu escutei essa resposta, eu comecei a ficar agressiva até um pouco com os neuros, que eu falei assim, gente, peraí. Então, eu tenho que esperar 4 anos para vocês tentarem entender o que está acontecendo de errado com meu filho? E se é alguma coisa grave que poderia ter sido corrigido agora? E se é alguma coisa que o tempo conta? Então... E isso é um ponto dentro, né, da pediatria, hoje, né, muitos pediatras falam disso, por exemplo, a doutora Cláudia Lobo, e ela fala, cérebro é tempo. Uhum. Então, a sua preocupação era muito legítima e também vinha de uma cultura de antecipação já de onde você trabalhava, que era se eu posso me antecipar, se eu posso prevenir, se eu posso gerar alguma terapia que possa melhorar, né, a condição dele, seria muito melhor, né? Exato. Olha como que os pontos se ligam, né? O tempo faz total diferença e realmente eu sempre fui muito imediatista com as coisas que precisavam ser resolvidas. E ali eu estava encarando que eu preciso resolver. Então, a gente conseguiu, assim, a muitas custas, por indicação de um médico para outro, chegar numa neuro, que atendia no Albert Einstein, ela é uma neuro fantástica, e ela falou, não, eu atendo bebês. Eu sei que muita gente não quer, mas eu atendo. Então, a gente levou lá, foi uma consulta pesadíssima, de 1h30, ela queria que ele fizesse um eletroencefalo e voltasse, fizesse exames, ela encaminhou a gente para passar por uma psicopedagoga para fazer testes com ele, pediu para ser feita uma ressonância. E aí, depois de tudo isso, a gente voltou lá, tipo, a gente teve que fazer um intervalo de 1 semana, porque ela pediu a urgência. Ela avaliou tudo, ela olhou para mim e falou assim, então, Pedro é autista. Nessa hora, Cris, tipo assim, teu mundo cai, porque você sabe que tem alguma coisa errada, você está buscando, mas, sabe assim, prepare-se para o pior, mas espere o melhor. E aí, quando vem o diagnóstico, tipo assim, você cai, você não consegue pensar, eu perdi o chão. A primeira coisa que você pensa é que é uma sentença, né? E você... E assim, eu não cheguei nem a me questionar ainda, os questionamentos pra mim, do porquê eu, o que eu fiz de errado, vieram depois, mas naquela hora, tipo... Então foram 10 minutos, assim, que meu chão caiu, eu acho que eu não tinha reação, assim. E aí, depois de 10 minutos, sabe aquela sacudidinha que você dá? E eu olhei pra ela e falei assim, tá bom, e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque se eu tava correndo pra tempo... eu não ia perder mais do que 10 minutos ali sofrendo. Eu ia sofrer durante o processo, mas ali ficar parada na inércia, eu não ia ficar. Gente, isso aqui é uma questão de mentalidade, tá? Todo mundo cai. Isso não é só pro caso da Tati. É o caso de todo mundo cai. O que vai definir o quão longe você chega, muitas vezes, é o tempo que você vai levar para levantar. Então, a Tati, ela foi muito pragmática. Eu quero o resultado logo, porque eu entendo, né, na minha percepção, o tempo pode ser um diferencial aqui, então eu não tenho como me dar tempo para ficar sofrendo muito tempo na inércia. Vamos sofrer no processo. Gente, é muito importante a gente pensar no fator mentalidade, tá? A Tati, quando a gente começou esse trabalho,
eu sempre identifiquei nela uma mentalidade muito rápida, um senso de urgência. E isso a gente constrói desde que a gente é muito pequenininho. Então, por exemplo, você não percebe, mas você pode fazer isso com seu filho. Seu filho está lá aprendendo a andar de bicicleta, ele cai, aí você já olha e já faz um escândalo. Meu Deus, não sei o quê. Aí a criança que ia só limpar o joelho, ia pegar, olha, aí começa a chorar. Ou seja, olha o tempo que essa criança demora a se recuperar para voltar à atividade principal. Só que o nosso cérebro funciona como padrões. E quando a gente chega a ser adulto, isso também acontece. Então, no caso da Tati, ela estava buscando, né, um diagnóstico, ela estava buscando o motivo. Quando ela recebe o diagnóstico, quando ela recebe, né, a resposta, ela se deu 10 minutos, porque seria, no mínimo, incoerente se ela ficasse mais tempo sofrendo, né, Tati? Porque se você estava lutando contra o tempo, agora o seu senso de urgência, por uma questão emocional, ele vai embora. Né? Não que não seja importante, mas isso é uma construção de mentalidade. E mentalidade é uma coisa que a gente também precisa falar, né, Tati? Você tinha consciência disso ou foi só uma coisa que aconteceu? Você naturalizou e virou um padrão? Cris, eu não tinha consciência, eu não pensava assim que eu tenho a mentalidade, certo? Eu tenho que ter essa mentalidade. É lógico que durante toda a minha vida eu tinha esse senso de urgência de querer resolver as coisas e eu estava buscando, na busca do diagnóstico, eu já estava com pressa, eu já estava achando que o tempo podia estar correndo contra a gente. Então, naquele momento de ter o diagnóstico, de precisar da ação, eu não queria esperar, eu queria começar automático. Se eu ficasse muito tempo ali no sofrimento, naquele buraco negro que você cai do diagnóstico, eu estaria perdendo tempo justamente que eu estava buscando. Então, eu vou sofrer durante o processo, mas o processo tem que estar acontecendo, porque senão eu perco o tempo que eu mesma fiz questão de correr atrás e colocar essa urgência. A consciência da mentalidade, ela vem depois, mas naquele momento eu só queria resolver e ganhar o tempo e bola para frente, o que precisa ser feito. E nessa de resolver, né, o filho da Tati, o Pedro, aprendeu Libras. Ou uma parte da Libras. Conta isso pra gente. Conto. Então, quando a gente faz o processo de um autista não verbal, o que acontece? Todo mundo tenta ensinar de uma maneira muito padrão. Tenta usar o PECS, que são ferramentas acessíveis aos autistas. Para o Pedro não funcionava. Ele era muito impaciente para usar cartinha, esse tipo de coisa. Então eu busquei os fonos, os profissionais, para falar assim, por que a gente não ensina Libras? Se um deficiente auditivo consegue aprender Libras, um autista também vai aprender. E todo mundo me dizia que não. É impossível você ensinar um autista a aprender Libras porque é baseado na imitação e eles têm dificuldade na imitação. E eu falei, mas impossível como? Alguém já tentou? Alguém já fez? Porque se ninguém fez, a gente não sabe se é impossível. Então ninguém ia me ajudar, eu fui para o YouTube, consumi um monte de vídeos sobre aprender Libras, quais eram os sinais, e me foquei nos mais simples, no que era mais urgente para ele naquele momento. Olha o senso de urgência, gente, a mentalidade de solucionar e solucionar rápido, né? Exato. E o que seria mais simples para ele começar a aprender, porque eu estava testando. Eu não sabia se ele ia conseguir aprender. Na minha cabeça, ele ia. Então, eu ensinava coisa, como ele precisava pedir as coisas, principalmente pedir alimento, eu ensinei o dar, que é o me dar. Então, ele fazia assim. E eu fui fazendo e falando e fazendo com ele, aprendendo, até ele conseguir fazer sozinho. Quando ele aprendeu esse sinal, a gente partiu para o próximo, que era o do banho, que ele adorava tomar banho. O sinal de banho, você faz assim, no Libras. Só que um autista que tem dificuldade com a coordenação motora fina, ele não consegue fazer isso. Então, eu ensinei assim, para ele aprender que era banho. E tive que ensinar todo mundo em volta, para todo mundo entender como ele estava se comunicando. E era tão corriqueiro a gente fazer isso que a gente conversava. Eu chegava a conversar com meu marido, me dá, e fazia o sinal, vou tomar banho, e fazia o sinal. Então, todo mundo incorporou isso. E ele foi aprendendo. E ele usava para se comunicar uma coisa que todo mundo me dizia que seria impossível ele aprender. Ou seja, mais uma vez, a mentalidade do não é impossível, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou buscar uma forma de tornar isso possível, né? Tati, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Nessa mesma época, se você tivesse o áudio da MBR, você acredita que teria facilitado a sua comunicação com o Pedro? Com certeza, Cris. Pelo que eu vi do Out, do que a gente podia utilizar ali, teria facilitado muito. Principalmente em partes de ajudar a comunicar, a coisa que é mais difícil para o autista comunicar, mesmo eu tentando ensinar Libras, que é o sentimento, o que ele está sentindo. Vou dar um exemplo prático, né? Por volta de uns 4 anos de idade o Pedro tinha, eu me vi sozinha com ele, meu marido viajou a trabalho, e ele só chorou.
ficaram vários dias, uns 4, 5 dias só chorando, chegava a se morder, a se machucar. Então, eu vi ele estava demonstrando a irritação e a frustração, mas eu não sabia o que era. Eu tentei dar banho, levar para passear, dar comida, levar para piscina, tentar de tudo. E ele não parava. E aí começou a dar aquele desespero, porque teu filho está chorando, está te pedindo alguma coisa que você não sabe o que é, você não consegue entender. E eu fui segurar o rostinho dele dessa maneira para falar assim, olha para a mamãe. Na hora que eu segurei e peguei essa região, ele gritou. E aí eu percebi que meu filho estava com dor de ouvido. Corri com ele para o hospital e ele estava com uma otite grave, que se passasse mais tempo, poderia até ter tido outras sequelas. Então, é lógico, eu fiquei desesperada, porque meu filho está me pedindo ajuda, está me pedindo socorro. Por 4 dias eu não sabia o que fazer. Dentro do ALT, tem todo um módulo, uma estrutura para a criança aprender a comunicar isso. Porque qualquer criança não consegue dar nome para a sensação, para sentimento. Eles vão demonstrar a frustração. Então, para um autista é muito pior. Então, você está vendo a frustração, você está vendo a raiva, você está vendo o chorar, o se morder, o se machucar, mas ele não consegue comunicar se ele está com calor, se ele está com frio, se ele está com fome, se ele está com dor. Agora, um software que ajuda ele a entender isso, a demonstrar isso, facilita demais a vida. Quer dizer, com um software desse, meu filho não teria parado 4 dias naquele desespero, com a dor só piorando. Eu não teria sofrido como mãe para entender o que ele estava querendo, teria sido muito mais rápido. Então, faria total diferença, facilitaria demais a vida. Eu acho que a palavra aqui é facilitar a vida e a interação, tanto do autista como da pessoa que está ali do lado, que está cuidando, que está tratando, que está levando para os lugares, que está tentando tratar essa criança, cuidar dessa criança, ser mãe. Facilitaria demais a vida da mãe. Entendi. Tati, e com toda essa trajetória que você tem dentro do mundo da aviação, toda essa sua experiência que você tem dentro do autismo, né? Toda essa trajetória, qual foi o momento, né, e por que você se viu precisando trabalhar a sua narrativa? Então, Cris, como você sabe, eu perdi meu filho, vai fazer 2 anos. Sinto muito, Tati. Obrigada. E nesse momento dessa perda, que é a maior perda que eu tive, a maior perda que eu consigo imaginar, eu senti a necessidade de ressignificar toda a minha vida. Então, assim, 25 anos inserida na aviação, que é uma coisa que eu amo, completamente apaixonada, e como eu falo, aquilo que te apaixona também te consome demais. E eu tinha aquela identidade de a Tati Amaral, da aviação, da CAE, aquela líder que todo mundo conhecia, a Tati, a mãe do Pedro, mãe de uma criança autista, uma mãe atípica, uma mãe neurodivergente, porque a gente se insere nisso. Mas nesse momento da perda, que eu quis ressignificar a minha vida, eu não conseguia entender qual era a minha identidade, além desses outros papéis. Então, quando a gente começou a conversar para saber se eu seria a pessoa ideal para uma mentoria sua, né, se eu me enquadrava no perfil e tudo mais, a gente conversou a respeito dessa narrativa, de eu entender como é que eu ressignificaria a minha vida, mas sem esquecer do passado. Então, aproveitar todas essas experiências, toda essa história, tudo que eu tinha já de bagagem na minha vida, mas como isso me completaria sendo eu, quem era eu, qual era a minha identidade. Porque é muito comum, gente, você ter grandes profissionais em grandes áreas de destaque e quando eles precisam se comunicar dentro de uma rede social ou às vezes dentro de uma palestra, você parar, olhar e falar assim, eu não quero ser igual a todo mundo. Mas qual é a parte da minha história vibrante que eu preciso colocar aqui? Quais são as partes de mim que eu preciso colocar aqui? E é o que eu sempre digo, né, Tati? Não tem como você posicionar alguém que não sabe quem é. Exato. Então, narrativa, ela vem para uma camada muito mais profunda, né, Tati? Que é o trabalho que a gente hoje vem fazendo. Que é construir quais são os sonhos da Tati, quais são os objetivos, né, da Tati. Né? Construir, entender até onde o Pedro veio como um caminho para a Tati, né? Muito mais do que como um presente, como um grande desafio, como pensar fora da caixa, né? Muito mais do que uma construção e uma materialização de outra mentalidade, porque, observem, gente, mentalidade é uma coisa que ou você tem ou você não tem. A Tati, dentro de toda a trajetória dela, ela tem lá aquelas flags que mostram que a mentalidade dela é sempre pensar por um outro caminho. Mas como que a gente constrói essa narrativa? Como a gente cria esse efeito narrativo dentro de uma rede social, dentro de uma palestra, para que vire não só para o outro, mas principalmente, Tati, para você, um caminho, um propósito, um fluxo, um movimento, né? Porque é no movimento que as coisas acontecem, né? E até como eu linkava essas duas partes da minha história, Cris, porque na minha cabeça até então estava muito separado o profissional de toda aquela questão da maternidade. Como eu te falei, eu tinha esse senso de urgência para resolver as coisas,
mas eu não entendi ainda aquilo por trás, era toda uma mentalidade. Aquilo já era uma demonstração de quem eu era. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo da narrativa, você conseguiu mostrar para mim, tipo assim, Tati, presta atenção, não são papéis isolados, mas é um ciclo que você vem seguindo pela pessoa que você é, pela mentalidade. E nesse momento, consegui descobrir quem sou eu 100%. E colocar isso para fora. Como é que eu descrevo realmente essa narrativa? Como é que eu levo isso para fora? Exato. O José Saramago tem uma frase que ele diz o seguinte: preciso sair da ilha para ver a ilha. Mas muitas vezes, quando a gente está no olho do furacão Katrina, a gente não consegue nem sair da própria casa, o que dirá da própria ilha, né? E você ter alguém de fora que escuta a sua história com um olhar e com uma condição, né, que são métodos, são técnicas, e consegue te mostrar o que se repete em termos de padrão e onde é que está o seu diferencial, ajuda, né, Tati? Porque, no final das contas, a gente tem uma péssima mania de achar que o nosso dom é uma coisa comum, porque a gente nasceu com ele, né? Com Aquela certeza. história, a gente vê todo dia no espelho e a gente acha que é comum. E a gente passa por cima disso. E ali está um grande valor. Ali tem uma coisa que é muito poderosa. E aqui eu não estou falando só para o outro, tá, gente? A gente está falando de posicionamento, de se posicionar, de falar para o outro, mas não faz sentido você se posicionar e falar só para o outro. Você precisa falar primeiro para você. E é esse trabalho que eu foco muito, e eu falei muito isso com a Tati desde o início. Eu estou preocupada primeiro com você. Depois, quando a gente entendeu você, quem é o mundo da Tati, a gente vai comunicar. E vai comunicar com excelência, para não ser mais uma Tati. Não, para ser eu. A ser a Tati. Tati, muito obrigada. Um prazer ter você aqui. Obrigada a vocês, um prazer, uma honra ter vocês aqui. E vamos nessa jornada? Vamos nessas palestras? Ó, Tati vai lançar livro, hein? Vai lançar um livro. Vamos conversar de novo sobre isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada.